Bem-vindo à Motorize. Hoje vamos analisar mais de perto a Aprilia RSV 1000 Tuono RP, uma moto para quem quer uma naked com sensações de superbike. Vamos falar dos pontos fortes típicos, das fragilidades mais conhecidas e do que deves mesmo verificar antes de comprar. A Tuono RP não é uma versão amansada para agradar a toda a gente. É um conceito assumidamente irreverente. Muito motor, pouca mariquice, feedback direto. Particularmente interessante é a proximidade à RSV 1000, incluindo o quadro em ponte de alumínio e a inconfundível frente da Aprilia. E sim, a famosa assinatura dos três faróis aqui é mais do que estilo. É a marca registada de toda uma era. No fim, vais saber se a Tuono RP combina com o teu tipo de condução ou se é melhor continuares à procura. Gern, mir fehlt nur der deutsche Voice-Over-Text für Szene 2, nach dem ist nichts mehr. Schick mir bitte den vollständigen Text und falls vorhanden Kontext wie Zielgruppe, Tonalität, du, sie, Länge, Timing, dann übersetze ich ihn idiomatisch ins Portugiesisch, Portugal. História em evolução. A Tuono não nasceu de um capricho, mas como resposta a uma nova vaga. No início dos anos 2000, os Street Fighters estavam em alta, e a Aprilia aproveitou a RSV 1000 como base para criar uma Naked Radical. Em 2002, o Superbike transformou-se numa máquina com guiador largo e posição de condução mais direita, mas com ADN de competição bem vincado. Na RSV 1000 Tuono RP manteve-se o elemento-chave, o V2 a 60 graus, com lubrificação por cárter seco e injeção eletrónica. A isso juntaram-se componentes vindos diretamente do universo RSV, quadro duplo em alumínio, geometria desportiva e, consoante a versão, a inconfundível suspensão traseira de braço oscilante monobraço. A versão RP apostava em mais exclusividade e performance, com suspensões de melhor qualidade e um potente sistema de travagem Brembo. O resultado, uma moto feita para a estrada, mas com sabor constante à pista. Gern. Mir fehlt nur der eigentliche Text von Szene 4. Bitte kopiere ihn hier hinein oder lade die Datei hoch, dann übersetze ich ihn idiomatisch ins Portugiesische, Portugal. Dados técnicos, 120 e 150 palavras. No coração da RSV 1000 Tuono RP, trabalha o conhecido bicilíndrico em V a 60 graus, com cerca de 997 centímetros, dupla ignição e lubrificação por cárter seco. Potência e caráter encaixam no conceito. Aproximadamente 125 cavalos a regimes elevados, acompanhados por um binário vigoroso na casa dos 100 Nm, sentido como um empurrão cheio a partir do meio da faixa de rotações. A transmissão é de 6 velocidades. A embreagem hidráulica recorre a uma construção multidisco. O conjunto ciclístico mantém-se claramente desportivo, quadro em ponte de alumínio, subquadro aparafusado e rodas de 17 polegadas. À frente, trava com 2 discos de 320 mm e pinças Brembo de 4 pistões. Atrás, com um disco de 220 mm. Um pormenor importante, a relação direta e a afinação firme tornam-na viva. Mas também franca quando o piso se estraga. Gern. Mir fehlt nur der eigentliche Text von Szene 6. In deiner Nachricht steht nach Original nur FOM. Bitte sende den deutschen Voice-Over-Text oder ein Foto-Screenshot davon und sag kurz, ob du im Portugiesischen möchtest. Zweite Person tu versus dritte Person você. Dann übersetze ich ihn idiomatisch ins Portugiesisch, Portugal. Design e ergonomia 120 de 150 palavras. Visualmente, a Tuono RP parece uma superbike libertada. Muita mecânica à vista, pouca carenagem e o quadro em alumínio a chamar a atenção. A frente é tipicamente Aprilia, com um pequeno fly screen e a inconfundível assinatura de 3 faróis. O importante, porém, é como tudo isto resulta tão coerente. O guiador largo dá-te controle e alavanca, sem que a posição de condução resvale para o estilo cruiser. Com cerca de 820 mm de altura de banco, vais numa postura desportiva, mas sem ficares dobrado como na RSV 1000. As peseiras são claramente orientadas para a performance, mas continuam suficientemente confortáveis para etapas mais longas. Um detalhe que marca a RP: componentes de suspensões mais nobres e, consoante a versão, jantes forjadas mais leves, que não só elevam a qualidade percebida, como também tornam a condução mais incisiva. No conjunto, italiana, funcional. Bitte sende mir den deutschen Voice-Over-Text für Szene 8, der nach Original fehlt. Dann übersetze ich ihn idiomatisch ins Portugiesisch. Wenn du schon Vorgaben hast, sag mir kurz du oder você, gewünschter Ton, zum Beispiel sachlich, emotional, werblich, ob es ein Timing-Längenlimit gibt, zum Beispiel max x Sekunden Wörter.
Comportamento em uso no 20-50 palavras. Na estrada, a RSV 1000 Tuono ERP surpreende pelo equilíbrio. Conduz-se de forma bem mais desportiva do que muitas Naked, mas continua mais utilizável no cotidiano do que uma superbike pura. O V2 de quase 1000 cm3 entrega binário cedo e permite dosear a aceleração com precisão à saída das curvas. Nas estradas secundárias, é uma vantagem face a motores que pedem muita rotação. O guiador largo torna as mudanças de direção rápidas, e o quadro em alumínio garante estabilidade quando o ritmo sobe. Ao mesmo tempo, a afinação é mais rígida. Em cidade ou em piso degradado pode tornar-se exigente, sobretudo se a suspensão estiver há muito sem revisão. São práticos a capacidade do depósito e a autonomia para voltas de fim de semana. Menos prático é o fraco resguardo aerodinâmico. A velocidades mais altas cansa bastante. Não é moto de commuting, mas é um all-rounder de performance surpreendente competente. Gern? Mir fehlt nur der eigentliche Text von Szene 10. In deiner Nachricht steht nach Original nur: Schick bitte den deutschen Voice-Over-Text oder ein Bild-Script-Auszug für Szene 10. Dann übersetze ich ihn idiomatisch ins Portugiesisch.